Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Olha, hoje, dia 26 de novembro, estamos numa terça-feira, dia 26 de novembro, não é? Daqui um mês é Natal, daqui menos de um mês, né? Natal. E nós já estamos vivendo aí nas ruas da cidade, aí vendo o clima de Natal, luzes, enfim. E tomara que esse espírito natalino aí, pelo menos aquele verdadeiro, se mantenha aí nos corações de todos que são os cristãos, né, que vivenciam o Natal propriamente dito, na acepção da palavra. A gente anunciou no dia de ontem que teríamos hoje entrevista com a doutora Gleide Bispo, ela é juíza de Direito da Vara da Infância e da Juventude. Entretanto, ela entrou em contato comigo hoje pela manhã e dizendo que houve um contratempo inadiável, né, lá no estado do Pará, acho que em Belém. E não há o que fazer, né? Contratempo e contratempo, até porque essa é a principal atribuição dela, né? Era um trabalho, era um evento lá envolvendo o ofício dela. Então a gente entende, e a entrevista com a doutora Gleide, que já esteve aqui, inclusive, trouxe muitas informações importantes, e a gente faz questão de abordar esses assuntos ligados à criança e à juventude, porque nós entendemos que a comunicação ajuda, salva vidas, contribui muito. E quando trazemos aqui uma magistrada ou um promotor de justiça, qualquer operador de direito que fale da lei propriamente, ou de uma autoridade, a gente entende que está contribuindo para que você absorva o melhor da informação. A doutora Gleide, entretanto, ficou de ver uma outra data lá, né, na agenda dela, que é corrida, que não para, e é assim que ela me der a resposta, a gente organiza uma nova data com a gloriosa doutora Gleide Bispo, tá certo? Então, em função disso, dava até tempo de a gente correr atrás de outra entrevista, né? Mas assim, eu falei, Lorenberg e eu, a gente sempre bate um papo bacana e vamos abordar aí os temas que estão aí circundando as redações e também os sites de notícias, jornais, rádio, TV. E nós somos jornalistas e é por isso que nós estamos aqui. Eu quero, dito isso, cumprimentar meu caríssimo e indispensável amigo Lorenberg Alves. Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E é uma grande verdade, você que é a razão maior do nosso programa. Tem um assunto aí que é essa questão da carne. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco também aqui, Lorenberg, mais uma vez, a gente já abordou isso por 2 vezes aqui, ou mais. Vamos conversar sobre isso. Aliás, amanhã eu conversei hoje com o presidente da Acrimate, o Oswaldo, que é médico, né, doutor Oswaldo. Ele é presidente da Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso. A gente vai estar amanhã recebendo aqui o Oswaldo para conversar também sobre essa questão aí. Mas, enfim, tem muita coisa aí acontecendo, muitas opiniões, tem o lado político, o lado econômico. Então amanhã o presidente da Acrimate vai estar com a gente aqui. Perfeito? Então tá. Você tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma forma de interagir com a gente aqui no Opinião? 99932-2529. A sua opinião sobre tudo que está rolando aí, seja na política, na polícia, seja na economia, enfim, a gente abre espaço para você dar o seu pitaco. 99932-2529 é o WhatsApp do programa Opinião. Não é isso, Lorenberg? Lorenberg, essa questão da carne, não é? O glorioso Mauro Mendes, a gente comentou, inclusive, o governador, né? Ele não ficou nada, ele ficou tiririca, né, da cabeça quando houve lá o posicionamento dos franceses em relação aos produtos brasileiros, né?
Aí o Mauro, inclusive, incentivando aqui na fala dele um boicote dos consumidores para com os produtos do Carrefour. Um dos produtos do Carrefour é a rede de supermercados Atacadão, né? Ele até citou isso, inclusive. O fato é que tem os prós e contras disso, você já opinou, eu também já. Eu quero puxar uma outra situação aqui do Mauro Mendes, só que agora não falando da carne. A gente vai poder falar da carne mais tarde, aqui no programa, né, de hoje. Nós vamos falar também da questão da carne, daqui a pouco. Só que antes, o Mauro Mendes, nós falamos também ontem sobre a troca ali no comando da Polícia Militar. O governador, ele, pelo que eu entendi, não é? Ele mexeu, tirou uma peça ali da estrutura de segurança pública, da confiança dele, que foi o então comandante da polícia, Alexandre Mendes, da PM, não é? E o Mendes já não está mais entre os seus homens de segurança, os homens de confiança na parte da segurança. Aí, aqui a Caroline colocou que o governador Mauro, no dia de hoje, anunciou aí o coronel Cláudio Fernando Carneiro Tinoco. Cláudio, aí a gente está vendo a notícia, né? Essa notícia de que houve já a definição por parte do glorioso Mauro Mendes, o coronel Cláudio Fernando Carneiro Tinoco, ele é um novo comandante, ou será, não sei se já assumiu, comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso. Eu conheço o coronel Cláudio de nome, eu não tenho assim muita... se eu o entrevistei foram pouquíssimas vezes, né? Mas o fato é que ele preencheu todos os requisitos na opinião de quem manda, e quem manda é o governador, para ser o substituto. E essa é a informação aí de que ele... Aqui tem a informação por completo, que é essa que você está vendo aí no GD, que o Mauro, governador, escolheu aí o coronel Cláudio Fernando Carneiro Tinoco como o novo comandante-geral da Polícia Militar aqui de Mato Grosso. Já assumiu, então, ele já assume o cargo, não assumiu, ele vai assumir, né, na próxima sexta-feira, dia 29. E ele assume, como dissemos aqui, no lugar do coronel Alexandre Mendes, que deixou o cargo na noite de sexta-feira, dia 22. O coronel Fernando, como é chamado, responde atualmente pela Secretaria Adjunta de Integração Operacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública, sendo ele responsável, entre outras atribuições, pelas operações integradas no Estado. Aí, abre aspas, a vinda do coronel Fernando vai somar muito às nossas ações para intensificar o combate ao crime organizado. Ele é um militar que possui experiência e também tem o respeito da tropa. O foco será continuar a intensificar o trabalho para tornar Mato Grosso um lugar mais seguro para todos os mato-grossenses, afirmou o governador. Fernando é bacharel em administração pela União de Ensino Superior de Nova Mutum e também em Direito pela Universidade de São Paulo, a UNCID. Também especialista em Gestão de Segurança Pública pela Unemate. Foi comandante do Núcleo de Polícia Militar, da Companhia de Polícia Militar e também do 26º Batalhão de Polícia, lá, aqui mesmo, né? O 26º aqui de Mato Grosso. Queria só lembrar. Foi em Nova Mutum. Esse 26º fica lá
em Nova Mutum também. Além de ter sido comandante do 14º Comando Regional da Polícia Militar de Mato Grosso. Tem um importante currículo aí, Coronel Fernando, e logo, logo a gente estará convidando-o para vir aqui também, como a gente faz com todos os demais agentes da segurança pública, porque nós queremos sim a informação, e eu sei que você, principalmente que assiste a gente, sempre, além das análises do Lorenberg, de todos nós que estamos aqui, alguns entrevistados também, vocês querem a informação, né? E a gente aqui traz a informação sempre, luta, trabalha, batalha para que você tenha sempre o melhor da informação. Lorenberg, aqui que você vê vou chamar assim, uma solução caseira, né? O glorioso Mauro foi ali. Agora o que me chama a atenção é que ele era adjunto da CESP. Ele é ainda, né? Ele não assumiu o comando da PM. Ele é da cozinha do Roveri, que é o atual secretário. Cozinha que eu falo, não estou de forma pejorativa não, viu, gente? É bem próximo ali, não é? Quer dizer, aquela coisa que nos bastidores corria, de que o comandante da PM e o secretário de Segurança Pública, ambos militares, ambos coronéis, eles não se davam, não se bicavam. Informação que eu tenho seguríssima, né? Que eles não se respeitavam por força do ofício, mas que não eram próximos assim, não tinham a simpatia um pelo outro, não. Bem pelo contrário, há quem diga. Mas o fato de agora ser um adjunto do Roveri, assumir lá, e presumo eu que o próprio Roveri deve ter indicado, tem esse aqui, governador, tem isso aqui, o currículo dele é isso aqui, e o Mauro preferiu dar esse voto de confiança ao Roveri. E como que você avalia isso aí, diante da extrema necessidade de termos uma resposta em voz alta, de alto e bom tom, ao combate ao crime organizado? Paulo e amigo telespectador, apenas duas observações que me parecem importantes. Primeiro, o cargo de comandante geral da Polícia Militar não pode ficar vago. 3, 4, 5 dias, de sexta-feira até sexta-feira que virá, é um tempo muito grande, deveria ser mais curto isso, até para manter a tropa, para manter a corporação sempre na mesma linha que vem seguindo. Essa é a primeira observação a ser feita. Trazer alguém de dentro da Secretaria de Segurança Pública para comandar a corporação é o de menos importante. O de menos importante, a meu juízo, o comandante-geral da Polícia Militar não deveria necessariamente ter o requisito de alguém que é secretário adjunto. Não precisa. Até porque todos nós sabemos que quando alguém chega ao cargo de coronel, ele tem no mínimo 27 anos de carreira. 27 anos de carreira é um tempo suficientemente de experiência necessário para mostrar que tem toda uma experiência e já comandou determinados batalhões. Portanto, não é alguém alheio à necessidade, alguém alheio aos interesses da própria corporação. Não é, amigos. Portanto, o que eu quero dizer é bem simples. Vai substituir alguém que já estava, que é o Coronel Mendes, que tem aí quase 30 anos de carreira militar, e diga-se de passagem, uma carreira brilhante militar, e assume agora o Coronel Cláudio Fernandes, que eu particularmente não conheço. Pelo menos de nome eu não conheço. Mas se ele é um coronel, todos nós sabemos que tem experiência, que tem bagagem, que tem conhecimento para comandar toda a polícia militar. Isso para mim basta. Para mim não basta. Você falou uma coisa aí que eu concordo, que experiência é tudo. Eu, Paulo, hipoteticamente falando e fazendo aqui uma comparação com o que você está falando aí. Jornalismo e carreira militar, certo? Eu tenho, e de fato tenho,
30 e algumas coisas. Faz a conta aí, eu não vou fazer conta também agora, eu estou com preguiça de fazer conta. Mais de 30 anos de profissão na comunicação. Desses 30 anos, mais de 34 anos. Desses 34 anos aí eu tenho 2000 para cá, 25 anos, vai fazer 25 anos como jornalista formado. Aí eu tenho experiência, passei por redações, passei por TV, por rádio, por assessoria de imprensa, site, tudo que você imaginar, eu tenho experiência. Mas significa dizer que eu sou um bom jornalista? Ponto. Eu transfiro toda essa análise que eu fiz agora para a carreira militar. O cara foi comandante de A, B, C, lá do não sei da onde, de Mutum, de Alta Floresta, lá do Araguaia e tudo mais. Significa dizer que ele é o remédio adequado para a situação que eu lhe provoquei no começo aqui, crime organizado. Veja bem, gente, acabei de dizer na abertura que eu não tenho lembrança de ter tido qualquer conversa ou entrevista com o comandante que vai assumir. Não estou fazendo juízo de valor, não. Eu só estou dizendo, baseado no que o Lorenberg falou, porque 27 anos, tem que ver, além da qualidade, da quantidade, tem que ver a qualidade e principalmente, na minha opinião, modesta, a qualidade e capacidade para enfrentar esse bicho-papão que é o crime organizado que está aterrorizando os viventes, como diria no Sul, o povo de bem de Mato Grosso, do Brasil inteiro, mas aqui no Mato Grosso é realidade já. Lá da cadeia, lá estão mandando matar aqui fora e apronta para você ver. E o povo está em polvorosa. Então a provocação que eu faço, no bom sentido, provocação sempre no bom sentido, pelo menos, é nisso. Quer dizer, ele tem 27 anos, mas e aí? Ele está preparado para... O Mauro Mendes não deveria ter esse tipo de percepção para dentre os critérios do currículo do novo comandante, perceber também tem essa qualidade aí para encarar esse desafio que é o bicho-papão do crime organizado? Meu amigo Paulo, veja, você deu um exemplo de jornalismo, que é muito diferente do lidar com o comando de um batalhão de polícia. É muito distinto. Por exemplo, você tem 30 anos, 33 anos de carreira jornalista, mas você não tem a experiência de chefiar uma redação. Já chefiei. Não, eu não estou afirmando que você não chefiou, mas os 33 anos de carreira não é suficiente para você comandar uma redação, porque é uma experiência completamente diferente. Quer ver um outro exemplo? Pega alguém 30 anos, 35 anos, de 40 anos de jornalismo e coloca ele para a Secretaria de Comunicação Social do município. É completamente diferente, amigos. Não tem nenhum sentido, nenhuma relação. Não, mas então vou trocar. Preciso que ele tenha uma relação com isso. Eu troco a Agora, profissão, voltando para... Eu troco a profissão, então, põe médico. O cara com 30 anos de medicina lá, ele tem 30 anos de medicina porque ele se formou há 30 anos atrás, né? Percorreu enfermarias, hospitais e tal. O que eu quis dizer é que a quantidade de tempo, de anos na estrada, não pode não significar qualidade e preparação para enfrentar o bicho-papão. Eu entendi, Paulo, nós estamos batendo papo. Eu também. Eu gostei do papo, exatamente por isso. Aqui, ó. Quando alguém chega ao cargo de coronel, no mínimo, ele já comandou um batalhão. Ele tem a experiência de comandar o batalhão. É comum, nós já recebemos aqui tenente-coronel que comanda batalhões. Comanda o batalhão maior do Estado. Ora, se alguém comanda o batalhão maior do Estado, tem condições suficientes para comandar a polícia militar. Porque ninguém chega a coronel sem ter passado por essa experiência. Ora, se você teve uma pequena experiência de 2 anos, 4 anos, 5 anos, comandando um batalhão e o maior do Estado, é capacitado suficiente para comandar toda a corporação militar. Isso, para mim, não tem a menor diferença, porque a função é a mesma.
Você simplesmente deixa de comandar 200 homens para comandar 7.000 pessoas. 7.000. E nem todos os 7.000 está sob o seu comando. Porque uma parte delas, desse policial, está espalhado por gabinetes, pelos poderes e aí afora. Então, a meu juízo, amigos, alguém que chegou ao cargo de coronel é suficientemente capacitado para comandar a corporação. Não tem a menor dúvida disso. Aí vem a pergunta que você provocou. Mas para combater o crime organizado, para combater os crimes, ele já está acostumado a fazê-lo. Ele já está acostumado a fazer isso. Agora, ele vai resolver? É preciso a gente ter muita calma. A substituição tão somente de um comandante por outro não significa que vai acabar com o crime organizado. Não significa que vai diminuir a violência. Não significa isso. Todos nós sabemos, até eu que sou bobo, não sou idiota, mas bobo eu sou de vez em quando. Até eu sei que as organizações criminosas, quando o cerco está muito fechado em determinada atividade da organização criminosa, ela migra para uma outra atividade criminosa. Isso é tão comum e tão claro, amigos. É a mesma coisa de falar assim, olha, eu comandei a tropa e nós apreendemos 10.000 toneladas de maconha. Mas quantas toneladas passaram e que eu não dei conta e que eu não identifiquei? Entendi. Então é preciso também a gente tenha tudo isso para observar. E aí eu volto a insistir. Para encerrar. Alguém que chegou a coronel tem a capacidade suficiente para comandar toda a corporação, a meu juízo. Eu vou continuar assim, não evidente afrontando o Lorenberg, eu vou para o intervalo comercial agora, não vou continuar não é afrontando assim, fazendo um contratempo, não, afrontando o ponto de vista só, não é nenhum tipo de violência aqui não. Se você for lá no Comando Geral, por exemplo, lá tem um monte de militares lá no administrativo, imprimindo, xerocopiando lá os papéis, entregando, atendendo telefone e tal, e estão lá há anos, fio. Aí o cara é amigo do comandante, a menina é amiga do comandante, ela melhora de patente, ela é promovida, daqui a pouco ela está coronelando, ela vira coronel, ou ele vira coronel, tá lá, ele é coronel. Mas nunca atirou num calango na rua. Não tem que matar calango também, né, gente? Estou falando no ponto de vista da praticidade. Quer dizer, nunca correu atrás de bandido, né? Então tem muito disso também. Não é o fato que chegou a coronel, por isso que eu perguntei. Uma coisa é quantidade, tempo e tal. Outra coisa é qualidade, é o front. Você falou aí, agora eu vou para o intervalo, hein? Falou aí do maior comando de polícia de Mato Grosso. É o 3º Batalhão, a Radassa, que era a mulher. Tenente-coronel. Tenente-coronel. Merecia, pelo mérito do que ela já fez e mostrou de trabalho lá, que tem comando, né? E tinha o respeito da tropa, merecia ser comandante. Ela mesmo falou que uma vez que ela queria, o sonho dela era ser comandante-geral da Polícia Militar. Eu também queria ver uma mulher mandando essa turma toda aí. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta falando sobre isso e muito mais aqui no programa Opinião. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O programa Opinião que hoje, terça, deveria estar recebendo aqui, conforme anunciado, a juíza de direito, a doutora Gleide Bispo. Entretanto, contudo, todavia, ela comunicou que não poderia estar hoje em função de um contratempozinho, uma mudança na agenda de última hora, e aí ela teve que se deslocar até outro estado e nesse horário, então, ela não poderia vir. Então, a gente achou por melhor adiar aí. A data ainda não foi marcada, mas em breve estaremos aqui entrevistando a juíza de direito, doutora Gleide Bispo, da Vara da Infância e Juventude. Muito assunto importante nesse sentido para a gente estar conversando aqui no programa Opinião e levando informações para você.
www.gazetadigital.com.br. A questão da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, essa é uma das notícias que você confere aí no GD. A OAB Seccional Mato Grosso protocolou no Tribunal de Justiça do Estado TJMT, nessa terça-feira, dia 26, uma interpelação judicial contra o Procurador-Geral de Justiça, Deusdedit Cruz Júnior, e o pedido é forma de esclarecimento. Na verdade, o pedido em forma de esclarecimento é referente, então, às afirmações durante um evento aí de lançamento do programa Tolerância Zero ao Crime Organizado na última segunda-feira, dia 25, lá no Palácio Paiaguás, no qual o membro do Ministério Público, Dr. Deusdedit, sugeriu que as conversas entre advogados e cliente fossem gravadas. Deusdedit, no evento, fez um comentário insinuando que advogados estariam auxiliando criminosos envolvidos aí com facções. Então foi assim, abre aspas, essas pessoas, no caso os criminosos, continuam falando lá de dentro com, muitas vezes, advogados que usurpam dessa função, que são pombos-correio do crime. O advogado que está atendendo um faccionado tem que ter a sua conversa gravada para o bem da sociedade, fecha aspas. Presidente da OAB, a presidente da OAB, no caso, que esteve conosco aqui já, Gisela Cardoso, repudiou o trecho em que Deusdedit diz que as conversas de um advogado com um faccionado devem ser gravadas. Segundo Gisela, o sigilo entre o advogado e o cliente é garantido pela Constituição e deve ser totalmente preservado. Ela diz o seguinte, abre aspas, o sigilo advogado-cliente é absoluto, representa a garantia dos direitos fundamentais, as garantias constitucionais do cidadão. Mais do que discordar, eu lamento profundamente o comentário do procurador. Não vamos admitir esse tipo de sugestão, fecha aspas, afirmou. Xiii, rapaz do céu. Ela tem razão? Tem razão. Eu concordo com ela no que diz respeito à legalidade, sim. Se está na Constituição tem que ser respeitado. Mas que eu concordo demais com o Dr. Deusdedit, no sentido de que alguma providência tem que ser tomada e se existem indícios, aí nós temos que ter muito cuidado com as palavras, né? E provas, né, de que advogados já teriam feito isso, se isso é recorrente, não é? Eu concordo com ele que alguma providência tem que ser tomada. E se for essa, de gravar os advogados, que seja, que mude a legislação para permitir, mas alguma coisa tem que ser feita. É a minha humilde opinião, mas o professor mesmo é a Lorenberg, que eu queria te ouvir aí sobre isso. Meu amigo Paulo e amigo telespectador, eu vou fazer duas observações. A primeira delas é um registro mais do que uma observação. As pessoas que me conhecem sabem do meu respeito, da minha admiração pelo Procurador-Geral da Justiça. E as pessoas que me conhecem sabem por que eu tenho tamanha admiração e respeito pelo Procurador-Geral de Justiça. Só que tem um detalhe,
ele é o procurador-geral da Justiça, amigos. Ele tem que tomar muito cuidado com o que fala. Porque qualquer deslize, eu sei disso, que você está falando lá, ele estava numa reunião com o governador do estado, onde estavam deputados, estavam uma série de autoridades, talvez falando, ele perdeu um pouco a linha. Talvez. E aí ultrapassou, eu estou deduzindo, ultrapassou a linha que não deveria ser ultrapassada. Eu sempre lembro, amigos, quem chefia, quem tem o comando de alguma coisa, ele tem que tomar muito cuidado para apresentar e aparentar equilíbrio e tranquilidade. Não estou dizendo aqui que o procurador perdeu o equilíbrio, não é isso que eu estou dizendo. Tem que aparentar equilíbrio para trazer para as pessoas que estão sob o seu comando também o mesmo equilíbrio, para não ultrapassar a linha. Quando ele menciona que deve ser gravada a conversa particular, pessoal, individual, de relação do advogado com seu cliente, ele ultrapassou completamente a linha. Ultrapassou. Isso não se deve ser feito, amigos. O advogado com o seu cliente tem que ter toda a liberdade do mundo para conduzir a conversa e não trazer prejuízos tanto para o seu cliente quanto para o advogado. Quando você grava essa conversa, você está agredindo, a meu juízo, está agredindo uma prerrogativa que tem o profissional advogado. E também um direito do cliente. Então, é bom a gente estar lembrando sempre isso. Mas então, quais são as medidas que deveriam ser tomadas? E aí volto aqui a trazer algo que o desembargador Perry já disse, inclusive conversando conosco. Teria que bloquear, impedir a entrada de celulares para os presídios. Eu já ouvi essa conversa tantas vezes, e tem mais de 10 anos essa conversa, e nunca chegou a adotá-la de fato, porque os presídios continuam recebendo celulares, chefes de organizações continuam controlando o crime fora do presídio, de dentro do presídio. Então, essa questão do celular, eu particularmente sou favorável que deva ser impedido. Aliás, eu sou a favor, inclusive, que durante o aro, durante a área, em toda a área do presídio, não deveria sequer dar linha para ligação. Mas aí você tem um outro problema. E quando acontecer alguma coisa de risco de morte, ou alguma coisa por parte dos funcionários. Mas é legal então, isso? É legal você... Vamos supor que eu seja o cara que vai resolver isso aí. Realmente tem que isolar, sou o juiz do Supremo Tribunal, o ministro do Supremo, vou determinar que as operadoras cortem todo e qualquer sinal de telefonia ali no raio de 100 metros do presídio. Nada de... É legal isso? Porque você está coibindo a comunicação. Sim, Paulo, mas veja, você tem razão, a sua provocação tem sentido e vale a pena a gente refletir. Porque em volta do presídio tem famílias que residem. Tem um servidor dentro do presídio. Quando o aro de alcance ou de não alcance da linha telefônica vai também trazer impedimento para essas pessoas próximas ao presídio, que moram próximo do presídio. Qual é o tamanho desse prejuízo? Então percebe, amigos, tem que fazer as coisas de forma correta, ainda que não... mas é legal? Nem tudo que é legal é moral. E nem tudo que é moral é legal. Então a gente precisa ter um equilíbrio dessas coisas. Eu conheço tanta coisa que é legal, mas é uma imoral fora do comum. Como eu conheço coisa moral que não é legal. Eu posso dar um monte de exemplos, mas não é o nosso caso, a gente sai fora do foco.
O que deve ser pensado, e aí eu sou partidário da ideia. Ah, mas a lei proíbe. A gente tem que mexer com o parlamento. A Assembleia Legislativa está aqui. Mas a Assembleia Legislativa não tem competência? O Congresso Nacional. Congresso Nacional. Para impedir a entrada do celular dentro do presídio. Isso eu sou favorável. Não tem sentido, amigos, que alguém está preso, comanda crime fora do presídio. Não tem sentido isso. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido. Eu lembro que eu estava... Onde que eu estava mesmo? Eu acho que eu estava no SBT, uma época, lá no antigo SBT, acho que o SBT do Becar, hein? Ou era aqui do... Não lembro qual é. Era no SBT da vida aí que eu estava trabalhando como repórter. Eu fui lá com a minha equipe de reportagem, nós tivemos autorização do diretor da penitenciária lá. Nós fomos lá no antigo Pascoal Ramos, entramos com a equipe gravando lá. E ele mostrou pra gente, Lorenberg, sem mentira nenhuma. Ele foi lá e abaixou lá na gaveta dele, tirou um monte assim, na mão, assim, ó. Parecia carrinho de Fórmula 1 da Hot Wheels. O que era aquilo? Celular. Desse tamanho de uma binga. Quem sabe o que é binga? Binga é isqueiro de velho, lá do interior. Lá. Mas, sabe que esse carrinho assim? Era um celular que funcionava, ele mostrou como que funcionava aquilo lá. Desse tamanico assim, ó. Entrava camuflado em tudo, né? Nós já ouvimos aqui alguém falar de 14 mil, 15 mil que custa um telefone, um celular. Então, pois é, então eles são criativos, né? Então, concordo com o Lorenberg, devia ser proibido. E não devia ter tomada também lá, não. Tomada elétrica de energia lá nas paredes lá, não. Ah, pô, como é que eles vão viver? Enfim, dá um jeito lá de achar a forma de abastecer, levar iluminação, essas coisas. Mas se colocar a tomada lá é sinal de que vai ter como recarregar o celular, porque isso a gente sabe que entra. Você vê, né? Esse assunto é tão complexo, a gente vai continuar falando sobre isso e muito mais daqui a pouco, após o intervalo comercial, um instante só. O Opinião está de volta, o programa Opinião está de volta aqui no canal 22, emissora do Grupo Gazeta. A gente estava, Lorenberg e eu, nós estávamos conversando com você, obviamente, né, abordando aqui esse tema, que é um tema importante e sobre, evidentemente, segurança pública. Acaba saindo sobre segurança pública, só que o último assunto aqui foi em relação ao Deusdedit, que é o Procurador-Geral, Deusdedit Cruz, Procurador-Geral de Justiça, e a manifestação aí da presidente reeleita da OAB, doutora Gisela, que essa que refutou a declaração do Deusdedit sobre visitas de advogados, né? Entradas, né? Eles não vão lá visitar, eles vão lá a trabalho. Entradas de advogados lá no interior da penitenciária, dos presídios e tudo mais, porque eles poderiam ser o elo com o crime organizado, enfim. E aí a Gisela refutando isso, porque houve uma fala do Deusdedit lá no Palácio que desagradou a categoria dos advogados aí. Foi, na minha opinião, e não falei isso no bloco anterior, é opinião, viu, doutor Deusdedit? Porque eu tenho um apreço muito grande também. Foi pensado, foi calculado aquilo que o senhor falou lá. Por que eu falo isso, Lorenberg? Porque é tudo opinião, viu, gente? O Deusdedit está em campanha para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça. É o 5º constitucional, né, que chama. E daqui a pouco, e tem uma turma toda trabalhando já, fazendo campanha para o próprio Deusdedit. Ou você acha que não tem política nisso aí, Lorenberg? Não, sempre tem, mas o que eu queria realçar é exatamente aquilo que eu já falei. Teve um momento da fala que ele empolgou e ele saiu fora um pouco da linha do que deveria ser dito. E ele sabe que ele errou. Ele sabe que ele cometeu um erro. E daqui a pouco, 3, 4 dias depois, ele pede uma desculpa para a OAB e aí está tudo resolvido.
É, simples assim, né? É o jeito simplista que Lorenberg achou para explicar aqui. Eu entendo, inclusive, né? Eu não estou aqui acusando ninguém de nada, estou dizendo, até porque eu disse que eu concordo que alguma medida tem que ser tomada nesse aspecto aí. Ah, mas tem a Constituição que diz isso. A Constituição realmente diz isso, né? Preservando o direito aí dessa questão do sigilo e tudo mais ali. Se for algo pernicioso realmente, se for comprovado que são os advogados que estão fomentando isso, né, facilitando essa comunicação lá do criminoso com o lado aqui de fora, da própria facção, se isso for comprovado, qual que é a medida mais... Tem que cortar o mal pela raiz, não é? Então, que se tire o advogado de lá, que não se permita. Mas é legal? Não, não é. Então vou mexer aonde? Lá na onde que mexe com as leis lá. E o próprio Mauro Mendes também toda hora fala isso também, que as leis são frouxas. Ele também, aí tem muito de política do Mauro Mendes também, aí, que é candidato aí, na minha opinião, viu gente, também ao Senado da República aí. Mas o fato é que se tem esse... Lorenberg, assim, sem querer se comprometer, eu sei que você fica aí pisando em ovos, mas assim, se de fato tiver isso, né, for comprovado, eu não sou ingênuo a esse ponto de achar que isso não pode acontecer, porque eu sei que pode acontecer. Não é? Não posso afirmar que é o caso aqui em Mato Grosso, mas que isso pode acontecer, que eu já vi isso, até noticiei isso, já não sei, mas são 5 dedos, não são iguais, são. Então, não significa necessariamente que os advogados sejam todos iguais, mas se esse for comprovado tecnicamente, cientificamente, que isso é um problema que tem que ser corrigido, que se vá lá então e corrija. Meu amigo Paulo e amigo telespectador, veja, que pode acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma, mas não pode penalizar ou retirar ou inibir ou impedir uma prerrogativa do profissional. A conversa entre o profissional e o seu cliente, ela é privada, ela é particular, ela é pessoal, ela é personalizada, amigos. Não pode ter nenhuma interferência ali, a menos que esteja conversando sobre futebol e etc, aparece alguém, tudo bem, mas a conversa entre o advogado e o seu cliente não pode ser gravada de nenhuma forma. Ela pode ser impedida? Não, de forma nenhuma, porque quando você impede, meu amigo Paulo, você está impedindo o direito do preso, que é ter uma defesa justa e que ele não venha a ultrapassar, ou as autoridades não venham a ultrapassar o limite da sua penalidade. Nós não podemos perder de vista que o preso, veja, ele foi tirado da sociedade, o Estado foi lá e retirou essa pessoa da sociedade, porque trazia prejuízos enormes à sociedade. Então, retirou esse preso da sociedade e colocou no presídio. Ao colocar no presídio, o Estado é obrigado a preservar a vida desse preso. É obrigado a manter ali vivo. É obrigado a dar todos os direitos que esse preso tem, desde que os direitos não ultrapassem aos limites. Por exemplo, permitir que esse preso, que está preso, que não tem direito de sair, venha sair. Permitir que esse preso tenha uma série de regalias que não são próprias dos presídios, que não são próprias do preso. Então, o Estado tem a tutela, tem a competência de manter esse preso vivo. Mas isso aí não está discutindo. Tanto é verdade, Paulo, tanto é verdade, que se ocorrer um assassinato de um preso dentro do presídio, os familiares desse preso que foi morto vai recorrer à justiça para que o Estado indenize aquilo, que o Estado pague por aquele crime. Tudo isso é possível. É claro que em muitos momentos pode demorar 10 anos, 15 anos ou 20 anos com esse processo em andamento, mas é um direito dos familiares.
Até porque o Estado é tutor, né? O cidadão está lá, o detento está lá sob a custódia do Estado, né? E aí, rapaz, aí vira... Se eu for pensar mais friamente, eu vou acabar concordando com o Lorenberg, porque olha só, hipoteticamente falando, tem um advogado que é contratado para defender um hipotético criminoso, um suspeito. O cara foi acusado de ter matado, provocado assassino, assaltado banco, não sei. E aí o cara vai. O advogado com aquele suspeito tem uma conversa. Depois de assinado o contrato deles lá, ele tem conversa. O cara está preso preventivamente, vamos supor. E aí ele vai lá, conversa coisas sobre a prática do crime ou não, detalhes sobre o ocorrido, né? Que pode ser confissões, que o advogado não vai procurar esconder para tentar pelo menos amenizar a condenação ou evitar uma condenação muito forte, enfim, tentar amenizar, porque é para isso que serve o advogado. E isso é legal. Você pode até não concordar, né? Mas é legal. Até o réu, até o cara que confessou o assassinato, ele tem direito a advogado. Não é? Então, se ele tem uma conversa entre o preso e o advogado, com requinte de detalhes, se isso é gravado, isso vaza, se isso acaba... Porque acaba vazando, alguém vai ter acesso a isso. Alguém vai ter, alguém vai segurar, alguém vai guardar. Então, isso é perigosíssimo. Isso meio que quebra a democracia, né? O Estado democrático. Mas aí tem um outro detalhe. Essa gravação vindo a público para um processo é legal? Não é prova ilegal? Pois é, tem esse detalhe também. Outro detalhe. Como que você obteve essa prova? Eu gravei e tal. Então tem tudo isso. Aí vai entrar, mas você gravou de forma ilegal. Aquela coisa que o Lorenberg já provocou, inclusive, aqui, né? Se o método da prova usado foi legal, se não era permitido, aquilo lá pode invalidar, ainda que haja uma confissão, ainda que haja um flagrante, não é? O policial entrou lá na casa do fulano e flagrou lá o cara com 5 quilos de cocaína lá, não é? E apreendeu. Aí daqui a pouco a justiça solta, porque o cara não podia entrar lá sem o mandado. Então tem tudo isso aí. É complicado isso, né? Mas aí, Paulo, vocês deram volta e não chegaram a lugar nenhum. Porque eu não consigo chegar a lugar nenhum, porque eu vou ficar a favor de quem? Eu concordo que tem que achar uma forma. E se for advogado, que se mude a justiça lá, mude a lei lá no glorioso Congresso Nacional. Mas e aí, como é que fica a privacidade? Como é que fica isso? Não vai virar, daqui a pouco vira farra também, né? Ninguém vai... É difícil demais sobre isso. A propósito, Lorenberg, sobre o caso Zampieri, lembra do advogado que foi morto aqui em Cuiabá, há uns meses atrás, aí, rapaz, eu sei que foi preso hoje, eu ia ter pedido para a Caroline imprimir, mas eu esqueci. Hoje foi preso um advogado, um membro, né, uma pessoa aí que era tido como pivô de toda a trama ali. Eu estava lendo aqui, tem no Gazeta Digital também, eu queria que põe aí, por favor, essa notícia aqui, ó. O ministro diz que agir da minoria afeta prestígio do judiciário. Essa aí. Em decisão sobre a operação Cisames, o ministro do STF, Cristiano Zanin, ele alfineta o Tribunal de Justiça de Mato Grosso pelo desvio de conduta que impacta negativamente na imagem do judiciário. Os desembargadores Sebastião de Moraes Filho e João Ferreira Filho são alvos da PF, além de servidores do tribunal e também do STJ. Na decisão, Zanin diz que, aspas, dados do Conselho Nacional de Justiça revelam as indiscutíveis
a qualidade e produtividade aí do poder judiciário brasileiro, cujo prestígio, lamentavelmente, pode vir a sofrer máculas em virtude do agir de uma ínfima minoria de seus membros e servidores. Você sabe que, dá um clique aí no Gazeta Digital, que também tem essa informação aí, a opinião do Zanin. Mato Grosso, infelizmente, ao lado de Mato Grosso do Sul, principalmente Mato Grosso do Sul, foi alvo aí, desde que houve a morte daquele advogado aqui, o Zampier, em Cuiabá, celular apreendido, a PF foi a fundo, hoje inclusive teve prisão de mais um. Eu queria, se tivesse tempo, eu queria... Teve busca e apreensão. E inclusive com declarações desse que foi preso hoje, né, falando dos valores, que 290 mil era preço de café. Então, mas enfim, o fato é que o Zanin está se posicionando sobre isso aqui e queria que você conhece muito do direito, queria que você desse uma opinada sobre isso aí. Mas, Paulo, veja, eu não posso opinar sobre o processo que envolve tudo isso aqui, porque eu não tive acesso, não li, não tive acesso a nada a respeito. Mas eu posso falar a respeito, por exemplo, de autoridades ou juízes e desembargadores envolvidos no crime. A gente não pode perder de vista, veja, amigos, não é porque alguém está em um posto ou está no judiciário, todos eles estão longe de cometer crime. Não é isso, amigo. Tem gente que comete. É um erro, mas comete. E ao cometer, tem que ser punido. Não importa. E eu não posso, por exemplo, falar, porque alguém cometeu um crime, todos os outros são. Não é assim que funciona, amigos. Não é assim que funciona. A gente precisa ler isso com muito cuidado, tomar muito cuidado para não cometer injustiça. Para não cometer injustiça, para não falar mais do que deveria a respeito. Alguém cometeu o crime, ele vai ser punido, ele vai ser julgado e lá na frente vai constatar. Constatou que ele cometeu o crime, pronto, seja punido. Não importa. A lei, amigos, está acima de todos. Ninguém pode estar acima da lei. A Constituição Federal do Brasil está acima de tudo. Nós devemos respeitá-la, ainda que discordemos. Eu tenho artigo na Constituição que eu discordo, mas cabe a mim mudar esses artigos? Não. Cabe ao Congresso Nacional fazê-lo. Como o Congresso Nacional não tem a capacidade de fazer, pelo menos a formação do Congresso atual não tem essa capacidade e nem tem interesse, continua do jeito que está lá. Mas se está lá e ninguém mexeu, eu tenho, como cidadão brasileiro, como todos os cidadãos, tem que respeitar a Constituição. Não importa quem seja, todos nós temos que respeitá-la. Ela está acima de tudo. Nós estamos num Estado democrático. E no Estado democrático a Constituição está acima de tudo. Devemos respeitá-la. Por isso que eu sempre digo, às vezes de forma brincalhona, mas eu falo sério. O brasileiro, toda a família no Brasil, deveria receber uma Constituição Federal, uma Constituição do Estado e uma lei orgânica do município. Não é comprar. O Estado tem que garantir a esse cidadão para ele, pelo menos, observar quais são os seus direitos e deveres ali dentro. Eu acho que isso aí devia estar nas escolas também lá. Basicamente, pelo menos, na Constituição, para que as crianças formassem cidadãos de forma mais ligadas no que está acontecendo na nossa Constituição, na nossa lei. O Opinião vai ficando por aqui. Lorenberg, então, amanhã a gente se encontra aqui. Até amanhã. Amanhã a gente encontra o Opinião. Amanhã vai entrevistar aqui o Dr. Oswaldo, que é o presidente da Acrimate. Vamos conversar muito mais sobre essa questão da carne, o embargo da carne, as restrições lá da França, do Carrefour, isso e muito mais. Um balanço também do trabalho da Acrimate ao longo de 2024. Amanhã, às 7h30 da noite.
Então tá, até lá, fica bem, fica com Deus também.